Salve galera, beleza? Aqui quem fala é Jorge Valpassos do Lampião Game Studio e finalmente nós vamos começar uma série de vídeos sobre arquivos paranormais. Arquivos Paranormais, um jogo de investigação sobrenatural que será lançado esse ano na parceria entre o Lampião Game Studio e a AVEC Editora. Então, nós já temos aqui alguns textos, algumas informações adicionais sobre arquivos. Eu vou colocar no link aqui da descrição a apresentação lá no blog do Lampião. E antes de falar de inspirações ou como foi no processo criativo e tal, essa série de vídeos dos arquivos paranormais será bem mais objetiva. O tanto que esse primeiro vídeo, né, que eu tô gravando aqui, vai falar especificamente de uma coisa que muita gente tem curiosidade quando vai ter contato pela primeira vez aí com RPG, e o Arquivos Paranormais é um RPG, que é a ficha de personagem. Essa aqui é a ficha de personagem do Arquivos Paranormais, e a gente vai falar da ficha de personagem ao mesmo tempo que a gente vai falar um pouquinho do sistema de jogo, porque o Arquivos ele utiliza o sistema Laventure, que já foi utilizado no The Loyal, jogo meu e do Rafão, sendo que a abordagem do Laventure para o Arquivos é um tanto diferenciada, uma vez que no lugar de ter a aventura em torno de resistência e liberdade, aqui a aventura está mesclada à investigação e alguns elementos sobrenaturais. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui na ficha de personagem, que a ficha de personagem ela é um livreto, né? Um livreto dobrado em três. O conceito da ficha, né? O design é do Bruno Prosaico, que também trabalhou com a gente no The Loyal. Ele está fazendo a parte mais de design e tal. E as ilustrações do Arquivos Paranormais são do Lucas Marques. Todo o crédito aqui dos artistas que estão trabalhando vão estar também aqui na descrição. Lucas Marques e o Bruno Prosaico que trabalharam mais na parte visual do Arquivos Paranormais. As ilustrações, como eu havia dito, do Lucas, e mais assim o design e diagramação do Bruno. Então beleza, o que é a ficha de personagem? A ficha se chama Registro de Unidade Investigativa Paranormal, ou a sigla RUIP. O que é isso? É uma ficha que indica como é um investigador para a agência. Então é como se fosse o registro da agência daquele investigador. Isso já vai fazer com que a construção do personagem seja um pouquinho diferente. Vocês vão entender mais ou menos como é. Aqui nessa primeira página vai ter aqui um espaço para ilustração. O nome, né, do agente, né, aqui o agente pode ser simplesmente um codinome, como por exemplo o agente K lá do MIB, só um exemplo, tá? Aqui o perfil. Esse perfil ele vai se relacionar com a lista de perfis para uma divisão que vão estar em uma outra ficha, que é a ficha da agência. Na ficha da agência é mais ou menos uma ficha de criação de mundo que vai identificar qual é o estilo de fenômenos paranormais, o escopo da agência, o tom das aventuras, se vai ser prosaico e comédia, ou heróico, ou conspiratório e tal. Você vai realmente estar construindo o cenário e a experiência de jogo por meio da ficha da agência. E por lá você vai ter aqui vários perfis que que são construídos coletivamente, que o jogador vai colocar aqui, que tipo é o perfil para você formar uma divisão. Então, vou dar aqui um exemplo, pode ter a pessoa que, sei lá, o hacker, a pessoa que tem mais proficiência em ações sociais, por assim dizer, ou o cara que vai pro combate, né? O cara que é da pancadaria, por aí vai. Então, a gente tem aqui o drama pessoal, porque o Arquivos Paranormais ele não é simplesmente um jogo de operativos, são dois jogos, né? Você vai estar na agência, nas suas ações, mas você também, por ter uma vida dupla, por ter os seus problemas na sua casa, você vai ter um drama pessoal também.
ok? Então, algum tipo de problema para você resolver e algum tipo de motivação dramática para as partidas. E por fim, falando em motivação, aqui tem a sua motivação pessoal, tipo, eu quero conseguir mais fama, algo nesse sentido. Todos esses elementos que estão aqui, sobretudo drama pessoal e motivação, são elementos que têm algumas bonificações, algumas questões específicas para o jogo. Por exemplo, acionando-os você adquire pontos de experiência, tá? E esses pontos de experiência têm algum sentido dentro do jogo, não é simplesmente para você upar, melhorar o personagem, você consegue efetuar algumas ações gastando, né, queimando a experiência no meio da partida. Beleza, você abriu aqui o seu livretinho, como você está vendo, né, tá simulando aqui uma ficha catalográfica, por assim dizer, né? Então você abre aqui o livretinho e na parte esquerda vem uma indicação para você distribuir um determinado número de perícias e minúcias, né? Ao lado direito a gente tem uma listagem de 9 perícias, diferente do da Loyal, a gente tem aqui 9 verbos e uma quantidade de dados que vão ser graduados de D4 até D12, que é a base do sistema Laventure, para você distribuir. E 5 minúcias, que as 5 minúcias são 5 pequenas frases em primeira ou terceira pessoa que ajudam a definir a sua personagem. Então, por exemplo, eu posso ter aqui ocultar e colocar aqui como minúcia a furtividade é o melhor caminho para a vitória, por exemplo. E uma diferença, né, é que esses 9 verbos que estão aqui em perícias, eles têm uma abordagem, como eu posso dizer, mais ampla semanticamente. Então, se eu tiver aqui, vou dar um exemplo, manipular, você pode estar manipulando sentimentos, enganando pessoas, não é exatamente apenas uma abordagem, então o verbo ele deixa o jogo assim mais amplo, mais interessante. Voltando aqui para o lado esquerdo, uma novidade, a gente vai ter aqui o dado de energia. O dado de energia ele vai ter algumas funções durante a partida. Ele começa em D12 e conforme, por exemplo, se dentro da agência tiver algum agente, algum investigador que detém um determinado poder especial, algo no sentido, você vai utilizar o dado de energia para acionar o seu poder. Para além das perícias, né, o que determina o que há de, entre aspas, sobrenatural ou especial, está no campo de benefícios. Os benefícios, eles podem ser vantagens, equipamentos aprimorados ou poderes. Uma vantagem é ter acesso à informação que poucas pessoas têm, por exemplo, os arquivos do exército. Já um equipamento aprimorado é algo de ciência estranha ou muito maior do que uma pessoa comum pode ter. Então, vou dar exemplo daquela arma, o grilo do MIB, ou então um supercomputador, algo nesse sentido. Já um poder, realmente, só pode estar habilitado para um tipo de agência, que é a agência paranormal, porque há 3 escopos de agência, né? Uma agência padrão, uma agência avançada e uma agência paranormal, né? Sobrenatural. Que aí é a questão mesmo de ter algum tipo de poder sobrenatural. Eu havia falado que o dado de energia tinham 3 usos. Um deles é o uso de poder. O outro é quando você reduz a sua marcação de protagonismo a 0. Você tem 7 marcadores de protagonismo. Que o protagonismo ele é uma abstração que pode significar pontos de vida, pode significar uso de recursos, é a quantidade de vezes que você chamou, entre aspas, os holofotes para si, que você mais brilhou, tendo mais peso da narrativa. Então, quando você marca todos os seus marcadores de protagonismo, você faz uma consulta, que é o nome do teste no jogo, é consulta. Você faz uma consulta à sua energia, para ver se você continua na ação, ou se você desmaiou, algo no sentido. Terceiro uso pro dado de energia é quando você vai ter um estalo. Estalo é uma das mecânicas mais bacanas do Arquivos Paranormais, porque ele confere a possibilidade de ter um insight,
que é bem comum em histórias de investigação. Você tá tendo ali um monólogo, você tá tomando o seu café e tu, caramba, cara, então é isso que acontece. E aí tem uma mecânica, né? Tem uma regra exclusiva para esse tipo de insight que você utiliza seu dado de energia também. E aí você, normalmente, ao utilizar o dado de energia, você sempre tem uma mecânica que vai unir o dado de energia ao marcador de protagonismo. Como, por exemplo, você acaba de fazer alguma coisa e, sei lá, falha e você quer tentar novamente, você tem uma mecânica que é realmente denominada chamar os holofotes para si, que você ou marca protagonismo ou desce um degrau no seu dado de energia. E realmente o dado de energia simboliza isso, né? O seu Ki, o seu Nen, o que for, que vai sendo reduzido conforme você vai utilizando, né? Aqui no cantinho tem um resumo das condições para você adquirir XP e a cada 5 de XP você tem um avanço. Beleza, essa aqui tá super tranquilo, parece a parte, né, mais comum lá do, por exemplo, quem jogou The Loyal tem muitos pontos em comum. Como, por exemplo, a gente tem aqui o dado de energia, que seria, de certa forma, parecido com o dado da sentença, apesar das mecânicas exclusivas aqui do Arquivos Paranormais. O que a gente vai ter de diferente, primeiramente, vai ser essa parte da ficha aqui, do registro de unidade investigativa, que são as interfaces. As interfaces é como se fosse um dossiê dos outros agentes, dos outros investigadores falando sobre você. Então essa é uma das partes mais legais na ficha, que são os outros jogadores que vão construir características para você. Então, por exemplo, se eu tenho uma agência, eu sou o cara mais, sei lá, de ação, de combate, vai ter um outro investigador que vai colocar aqui o nome dele, o colega e a avaliação. Ele resolve tudo na mão, então ele é muito cabeça quente e tal, etc. E na evolução das partidas, né, na condução das campanhas, a cada resolução de casos, essas avaliações mudam. Então você vai ter tipo um checklist no final da aventura com os outros jogadores fazendo uma nova avaliação para você, como se ele estivesse retornando para a agência falando, olha, o meu colega foi assim, 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 então a sua ficha de personagem ela vai ser dinâmica de acordo com a visão dos outros personagens da ficção em relação a você. Então é bem interessante que inclusive você pode ser chutado da agência de acordo com essa avaliação aqui. Se todo mundo acha que você é um cara tóxico, que não está colaborando e tal, etc., a direção da agência vai levar essa avaliação a favor do seu julgamento e você ou vai perder prestígio, ou você vai ser rebaixado, ou mesmo você vai ser chutado aí da agência. Então tem um elemento aí bem interessante que eu coloquei pro Arquivos Paranormais, que é inserir alguns elementos em torno do contrato social sendo gamificados, tá? Algumas coisas interessantes para se pensar também dentro da cultura lúdica. Mas isso daí, né, no manual de jogo vai explicar como que isso acontece e por que é interessante para o jogo que haja esse dinamismo, que não necessariamente significa que você tem que ser um cara bonzinho. Você pode ser um cara, sei lá, casca grossa e tal, etc., mas que colabora aí para a equipe e não vai dar uma estocada nas costas de ninguém. E aí tem uma outra coisa bem legal, que são os marcos e representações, que são alguns elementos que tem a ver com a história da tua personagem, tipo, como que você entrou na agência e tal, o grande vilão que você já derrotou, alguma coisa no sentido. E esses marcos de representações, eles vão sendo alterados de acordo com a campanha, você vai riscar, vai colocar um novo marco e tal, etc. Isso aqui também é um elemento de jogo, que tem um funcionamento para dentro das minúcias de jogo, que é outro elemento dinâmico. E é interessante, né, que tem um caderninho aqui, né, dentro da ficha de personagem. E falando em caderninho, olhando aqui pro verso da ficha, a gente tem um espaço, já que é um jogo de investigação, que é voltado as anotações e pistas durante a aventura. Então você vai estar aqui anotando a lápis, né, tudo que você vai pegando, você não precisa ter uma outra folhinha, na mesma ficha de personagem você já vai anotando as pistas
para você conseguir superar algum enigma ou algo no sentido, entender um ponto fraco de um vilão, pegar aqui alguma pista. Você já vai ter isso na própria ficha de personagem. Terminou a aventura, apaga, ou então se tem um arco maior, mantém o que você considera mais importante, deixa um outro espaço aqui disponível, mantém os principais elementos da campanha de um lado. Aí cada jogador vai ter o seu gerenciamento da sua ficha. E aí, só colocando aí um gostinho, né? Eu fiz aqui esse vídeo que eu estou aqui planejando uma sessão aí de divulgação, que eu coloquei uma agência, né, alguns investigadores que talvez vocês conheçam. Só aqui para dar um exemplo aqui da galera, eu fiz esses personagens aqui. Não sei se vocês já ouviram falar neles, né? Tem uma galerinha aqui que é mais ou menos conhecida. E aqui, só para dar um exemplo, para quem não conhece, é de Yu Yu Hakusho, né? A gente tem detetives espirituais, por assim dizer, e é um cenário bastante propício para arquivos paranormais, não naqueles tipos de histórias, tipo de torneios e tal, mas naquelas aventuras que são mais voltadas à investigação. Por exemplo, lá naquela sagazinha mini filler dos territórios entre o Torneio das Trevas e o Arco do Sensui, que tem toda aquela questão de ter os territórios e tal. É uma possibilidade, mas existem outras histórias, muitas histórias muito bacanas do Yu Yu Hakusho, que são voltados à parte da investigação. E claro, vai ter um inimigo final e tal, etc. Mas sempre tem um evento paranormal, alguma coisa. Estão vendo monstros, demônios estão saindo do Makai, estão entrando na Terra e tal, que é justamente o arco do Sensui, né? A questão de você romper ali a barreira. Então beleza, a gente tem aqui o Yusuke Urameshi, tá? O perfil detetive espiritual Bad Boy, que é teoricamente como Koema o vê, que é um detetive espiritual Bad Boy. Tem toda a questão dele em torno do drama pessoal, que ele morreu para salvar alguém e conseguiu uma segunda chance, então ele tá ali tendo a segunda chance da vida dele. Esse é um dos dramas pessoais, eu listei ele aqui. E a motivação dele, né, como é o herói shonen, né, é arrumar uma boa briga e vencer. Só que inserindo aqui, por exemplo, algumas interfaces, né? O Riei considera ele que provou o seu valor como um ótimo oponente. Só aqui para dar um exemplo, as anotações e pistas os jogadores vão anotar durante as aventuras. E só aqui para dar dois exemplos, né? Ele possui dois poderes, o Ray Gun, né? Que é a pistola espiritual, e o Shotgun, tá? Como que isso funciona no jogo, como que tem um acionamento dos poderes, ele vai utilizar o seu dado de energia. Isso inclusive vai conferir a limitação do número de Leigans por dia, como na série, e vai ser um tipo de mecânica que vai estar associada à perícia de combater. Mas como que isso vai funcionar, as regras e tal, aí vai estar no manual, tudo explicadinho. Bem, a gente está chegando próximo a 20 minutos, espero que vocês tenham curtido e, sei lá, compartilhem, coloquem aqui as suas dúvidas e tal, comentários, e espero vocês no próximo vídeo dos Arquivos Paranormais.